Olá, queridos irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para estudar um pouco mais da Palavra de Deus em mais um Lições para a Vida Cristã. Nessa oportunidade estamos aqui mais uma vez com o nosso irmão Thales, que está aqui conosco sempre. Olá para todos, é sempre um prazer estar aqui para nós estudarmos um pouco mais dessa lição e como sempre, eu espero que essa lição possa ser uma bênção para todos os que estiverem vendo aí ou ouvindo. Estamos aqui também mais uma vez com o nosso pastor Valdemir. Olá, meus queridos. É um prazer estar aqui de novo com essa juventude. É sempre muito bom estar meditando na palavra de Deus com esses jovens. Nessa semana, vamos ter o prazer de estar estudando a lição 25, que tem por título Cristo veio trazer vida eterna. Essa lição é uma lição especial para nós, Esse fim de semana vamos estar tendo congresso aqui em São José do Rio Preto. Se vocês quiserem vir, ainda dá tempo para aqueles que são de perto, Aqueles que são de longe, infelizmente, não vai dar tempo. Mas nos próximos, se Deus quiser, vocês possam estar aqui. Vai ser nesse sábado, dia 21, e o tema do nosso congresso é Última Geração. Se vocês quiserem vir aqui, comente, deixe nos comentários que nós vamos estar, ou no fim do vídeo, vamos estar deixando o endereço aqui, que vocês possam estar no nosso meio. Só falando do congresso ainda, para os que não tiveram oportunidade de vir, nós vamos gravar os estudos e vamos estar mostrando. São 3 estudos muito importantes. Um estudo nós vamos estar falando sobre o caráter, do povo de Deus, da última geração. A gente não vai entrar na teologia da última geração, nesse conflito teológico aí, mas nós vamos estar mostrando o caráter da última geração. Vamos estar falando sobre o selamento, 144 mil, quem são 144 mil, quando começa, quando termina, o que é o selo, dando uma visão geral. E o final, um estudo muito lindo, vai falar sobre a recompensa do povo de Deus da última geração. Amém. Então, aqueles que não puderem vir, não percam aqui nesse canal, vão ter todos os vídeos. Mas para começar o estudo da nossa lição, vamos para uma oração? Adoração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em tua amável presença estamos novamente, agradecidos, Senhor, por todas as bênçãos até aqui recebidas, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo carinho que o Senhor tem tido com cada um de nós. Pedimos agora a tua direção nessa meditação, nesse estudo, que o Senhor possa abrir nossa mente, nosso coração, o nosso e também daqueles que estão assistindo, que possamos compreender a tua palavra e que essa palavra venha fazer parte de nossa vida. Amém. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O verso áureo da nossa lição dessa semana vem dizendo assim: E o testemunho é esse, que Deus nos deu, a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Verso áureo lindo, que se encontra em 1 João 5, 11 e 12, falando que quem tem Jesus, quem tem o Filho, tem a vida, Que é interessante que a gente já vê desde o começo na lição, falando sobre vida eterna, que é o título, falando que espiritualmente, que a gente sabe que é no sentido aqui, Jesus é a vida eterna, como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Além dele ser a vida, ele também é o caminho para ela. Então, para a gente ter a vida aqui nessa terra, uma vida espiritual sadia, uma vida espiritual saudável, a gente tem que ter Jesus. E ter Jesus é ser igual a ele, E para a gente conseguir dar a vida eterna, logicamente que tem que ter ele também, Não há outro caminho, É isso que ele quer mostrar para nós, não há outro caminho, não há vida fora de mim. Exatamente, isso é muito importante também. E o interessante é que já no começo dessa lição, passando no começo da lição, vem dizendo uma coisa que eu achei muito interessante, porque muitas vezes nós conversamos sobre isso, mas ela diz que nem Jesus tentou explicar, que foi o milagre do seu nascimento, Então, assim, se nem Jesus tentou explicar o milagre do seu nascimento, não cabe a nós ficar discutindo sobre isso, Tem muitas coisas mais importantes do que essa questão que nós devemos nos ater, que é o verso áureo, O que nós devemos nos importar é que quem é a fonte da vida, quem é o doador da vida, quem é o caminho, é Jesus. Não como ele nasceu, quem é o pai, como que foi, Essa que é o interessante. Aqui ele não explicava o mistério do seu nascimento, não respondia a algumas perguntas. Na verdade, milagre, se você explicar, não é milagre. Então ele não se ateve a ficar explicando. Eles ficavam perguntando para ele de onde ele veio, todas essas perguntas, como ele conseguiu passar o mar. Então ele não explicava. A preocupação de Cristo, o foco de Cristo era a mensagem. E muitas vezes nós também, às vezes as pessoas tentam explicar o que não está claramente explícito na palavra de Deus. A Bíblia fala que o que é revelado é para nós, o que não é para nós, nossos filhos, o que não é revelado é para Deus. E muitas vezes as pessoas perdem muito tempo tentando discutir o que não está claramente explicado na palavra de Deus. E qual que é o problema disso? É perder o foco do que realmente tem que ser explicado. As pessoas perdem tempo com curiosidades que Deus não
não revelou. E que não né? são essenciais para a salvação. Não influenciam em nada na nossa salvação. E o perigo disso é a perda de tempo, que a pessoa não se preocupa com qual que é o foco da mensagem e o foco do trabalho. E algumas vezes, por exemplo, que nem era esse caso exatamente aqui no momento, eram coisas que já haviam sido respondidas e que eles estavam querendo um detalhe a mais, como por exemplo, ali foi falado que ele não explicou o milagre do seu nascimento, coisas que se olhassem nas profecias, era uma coisa profética. Isaías já profetizou, eis que a virgem conceberá. E também, por exemplo, como ele atravessou o mar ali, que foi aquela vez que ele atravessou andando, né, que Pedro quis andar com ele, coisas que o testemunho fala que os próprios discípulos já tinham explicado. Uai, como é que foi que vocês chegaram aqui sem nenhum barco? Jesus, né? Não, ele veio andando. Aí o testemunho fala que eles queriam ouvir da boca de Jesus. Então, além de não serem coisas importantes, são coisas que já tinham sido respondidas e eles só queriam um debate, entende? Eu queria ficar conversando para... Então, da onde que você vê? Como que é? Ah, mas será que é assim mesmo? Exatamente. Não, vamos ouvir dele agora. Tanto é que na continuação vem dizendo que o que era importante era o que João disse, né? Que na verdade, vos digo que aquele que crê em mim terá vida eterna. Exatamente. Esse que é importante, essa que deve ser a nossa mensagem. Muitas vezes nós nos atemos, trazendo para os nossos dias hoje, em detalhes, em pontos que não vai fazer diferença para nós. Né, eu ouvi um pastor falar uma vez que muitas vezes nós nos preocupamos com os galinhos, né, sendo que o tronco principal nós esquecemos muitas vezes, deixamos de lado. Não, o inimigo faz isso. O inimigo faz você se preocupar com detalhes que não têm a menor relevância, a menor importância para a vida espiritual, e enquanto você é preocupado com isso, você deixa de se preocupar com outras questões. A gente vê muito hoje na própria internet, né? Nossa, são muitos os debates teológicos, debatendo um assunto, debatendo outro, mas você não vê falando sobre família, sobre a importância do sacerdote no lar, o relacionamento com os filhos. Não tanto quanto essas outras coisas. Isso, fala assim, mas muito pouco, né? Então o pessoal fica em debates calorosos sobre temas que não têm a menor importância para a salvação e deixam de pensar naquilo que realmente é importante na salvação nossa e de nossa família. Muitas vezes pessoas capacitadas, né? Sim. Porque esse é o inimigo que é aquelas pessoas que não estão nem aí, ou que empurra com a barriga, para ele não faz diferença, mas aqueles que estudam, que vão com afinco, pesquisador, aí ele faz, não, já que ele quer estudar, então vou botar uma coisa aqui para ele perder tempo nisso aqui, né? Não as verdades essenciais. Eu vou dar um exemplo já falando do nosso congresso, né? No nosso congresso nós vamos estar falando 144 mil. Então na internet a gente vê, eu não participo de debate, não gosto, mas a gente vê o pessoal debatendo detalhes, né? Literal, não é literal, não sei o quê. Estão debatendo muito detalhe. E a essência, que é o caráter. Você não vê, deixa pra lá. E é por isso que a gente vê, por exemplo, nesse discurso aqui, eles fazem esse monte de perguntas e Jesus começa o discurso como, na verdade, eu vos digo. Sempre que Jesus fazia isso, ele pulava isso, entende? Ele lia os pensamentos deles, os corações, eles viam o que eles realmente queriam fazer e ele ia, como a gente fala, na causa. Ele não ia nesse efeito, ele ia lá na causa. Eles estão falando isso por causa disso. Então ele já ia direto Então ele já começa o discurso dele falando, na verdade vos digo. Aí vem todo o discurso do pão da vida ali. Ele foi direto no que era necessário. Era como se tivesse uma reticência, né? Exatamente. Eles falando, é reticência. Agora, então, na verdade, eu vou direto na ferida, né? É por isso que, como é comentado na própria lição, algumas vezes os discursos de Cristo, que é principalmente relatado em João, ele pega mais nos discursos, que nem, por exemplo, a gente viu o da luz da vida lá com os fariseus, né, do cego, agora é o do pão da vida. A gente vê os discursos ali, por exemplo, nossa, por que Jesus está falando isso? Está fora de contexto, mas é porque Jesus estava lendo o coração, ele estava lendo os pensamentos dos ouvintes. E aí o testemunho a gente entende mais no testemunho, porque o testemunho ele mostra o que os ouvintes estavam pensando. E Jesus ia direto nisso, ele pulava todas essas coisas que não tinham tanto importância espiritual. Não é necessário. Eu queria pegar, mudando agora um pouco o foco do que nós estamos colocando, tem uma parte do texto que diz assim, não chamava atenção para os milagres que nós colocamos aqui, que assinalar a sua vida, tornara-se voluntariamente de nenhuma reputação e tomara sobre si a forma de servo. Eu queria pegar só essa parte, que Jesus não se preocupava com a reputação, mas qual reputação que não se preocupava? A reputação de ser o rei do Messias das tradições. Isso, de ser rei, de ser um grande líder, né? Com essa reputação, porque nós temos que nos preocupar com a nossa reputação. Claro que temos, né? Eu gosto sempre de colocar nos estudos. Nós somos salvos por Cristo, cara, né? Mas pelo nosso caráter. Mas a nossa reputação pode ajudar a salvar outras pessoas.
Então eu tenho que me preocupar com a minha reputação? Tenho. Eu tenho que me preocupar com o meu comportamento? Por quê? Porque eu tenho que revelar Cristo na minha vida, eu tenho que revelar Cristo no meu relacionamento com a minha esposa, eu tenho que revelar Cristo no meu relacionamento com os meus filhos, com os colegas de trabalho, com os irmãos da igreja. Eu tenho que estar sempre revelando Cristo. Então eu tenho que estar sempre pensando como Cristo agiria em meu lugar em cada atitude. Mesmo no debate, né? Mesmo quando as pessoas fazem perguntas capciosas, tentando debater, eu tenho que sempre pensar como Cristo agiria, como que eu deveria agir para revelar Cristo em minha vida. Algo que não pode acontecer é, por exemplo, que nem o senhor falou agora, o outro extremo disso é de se preocupar demais com a reputação, que foi o caso do jovem rico. Sim. Ele não aceitou Jesus por causa de quê? Porque ele tinha várias propriedades, mas também porque ele era membro do Sinédrio. Aí ele ficou com medo do que o povo do Sinédrio ia pensar dele. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado com a reputação para ter uma reputação boa, se preocupar com isso, mas não levar ao extremo de só se preocupar com a reputação, entende? Exato. Não, eu vou fazer isso aqui, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Entende? Sendo que é a coisa correta a se fazer. E sim, foi nesse sentido que Jesus não se preocupava. Ele fazia a verdade, fazia a vontade do Pai dele, mesmo que ele soubesse que aquilo ia ferir a tradição, que nem curar no sábado. Exatamente. Isso. Então o que a gente tem que preocupar com a reputação é preocupar sempre em fazer o que é correto. A reputação vem automática. Exatamente. Vem automática. É sempre aquilo, né? O que faria Jesus no meu lugar? Isso. Sempre. Esse deve ser o nosso pensamento, né? Isso. E o interessante é que mais para frente na lição vem dizendo que o meio usado por Cristo para fazer os milagres era a palavra. Né? O que essa lição vai querer mostrar para nós é que a palavra é muito importante na nossa vida. É, porque nós não temos Cristo hoje pessoalmente conosco. Ele está conosco, presente em nossa vida, mas não na forma física, né? Então, qual que é a forma física que nós temos hoje de Cristo? A sua palavra. A palavra. A palavra. Então, nós temos que ter um relacionamento com Deus através de sua palavra. E é por isso que é incrível, porque é exatamente isso que Jesus queria dizer quando ele falou assim, nesse discurso, que é o centro do discurso, quando ele fala assim, vocês devem comer a minha carne e beber do meu sangue. Por quê? A gente não pode fazer isso hoje, literalmente, nem naquela época, literalmente, que seria abominação, mas era o quê? Ele estava falando assim, que nem o pastor Valdemir, que é nutricionista. Quando a gente come, o corpo ele absorve os nutrientes. Então os nutrientes eles se tornam um com o nosso corpo. Então é impossível separar o corpo do que você comeu. Vira um só. Era isso que Jesus queria dizer. Ele queria que as palavras dele viessem, a gente ouvisse e a gente colocasse em prática. A gente colocando em prática, a gente se torna um com aquela palavra. Não tem como separar. E Jesus falou isso principalmente para os discípulos, porque ele sabia, vai ter um tempo em que eu não vou estar visível perante eles. E para eles se manterem vivos espiritualmente, eles vão precisar do quê? Da minha palavra. Então ele já começou a exaltar a palavra dele desde ali, para quando chegasse lá na frente, ele, não, Jesus realmente falou disso aqui, então a gente tem como viver espiritualmente. É porque ele diz, nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra de sai. Toda a palavra de sai. Então ele diz assim, você precisa do pão para se manter fisicamente, mas espiritualmente não é o pão. Exatamente. É a palavra. Pra gente ver a então o que importância seria dela. comer a palavra hoje? É viver o que está escrito. É exatamente isso. Viver. Então, quando você lê a palavra de Deus, seja Salmos, os Evangelhos, né, os profetas, quando você lê a palavra de Deus e você aprende a lição que Deus está querendo falar com você, você imediatamente coloca em ordem, coloca aquilo na sua vida prática. Né? Aliás, eu sempre coloco, né, porque eu li uma vez no Espírito de Profecia, que qual que era a diferença dos grandes homens do passado, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, né? Qual era a diferença de nós? Eram seres humanos como nós, tinham falhas, tinham erros. A diferença daqueles homens que se tornaram notórios, né, entrou na história sagrada, é que eles recebiam luz, davam passo em sentido à luz. E nós muitas vezes recebemos a luz e ficamos, né, procurando mais luz sem viver aquela que a gente recebeu. Então, a diferença de um grande homem para Deus é que ele recebe a luz e imediatamente coloca aquela luz em ordem. De hoje em diante eu não faço mais, vi que isso não agrada a Deus, eu não faço mais isso. Ou seja, eu vi que isso agrada a Deus, de hoje em diante eu vou começar a fazer isso. Então, é colocar a palavra na vida prática. Como ele colocou, né? O nutriente entra e depois o nutriente se mistura na bioquímica do corpo e passa a fazer parte do corpo. Não tem como separar mais. Então, a palavra de Deus também, ela tem que fazer parte da nossa vida. Até que você chega ao ponto que não sabe aonde começa e onde termina. Onde começa e onde termina. E o interessante é que o testemunho fala que mesmo essa simbologia do alimento ainda era imperfeita para tentar mostrar o que Jesus queria dizer. Aí ele usa outro símbolo, que aí eu fico imaginando, misericórdia, que é ele fala assim, a palavra tem que ser um com vocês, assim como eu sou um com o Pai. Aí eu fico imaginando, imagina a ligação que Jesus tinha com o Pai, porque
A ligação do alimento eu já achei incrível, porque se misturou com o nosso corpo e não tem mais... Mas a ligação dele com o Pai é maior ainda. E ele fala que a ligação nossa com a palavra tem que ser igual a dele com o Pai. Até porque nós conseguimos ficar jejuando um dia, né? 2 dias. Agora Cristo não ficava sem ligação com o Pai. De jeito nenhum. Por um instante sequer. Não, nunca ficou. E assim, tem uma dos textos aqui, uma das notas da lição, ela falou uma coisa muito interessante que eu achei. Que você lê um verso da Bíblia, porque eu já li a Bíblia 6 vezes. E tô lendo... E passo por passagem, falo, onde que eu estava? Eu não vi. Depois de 6 vezes lendo a Bíblia, estou na 7ª vez lendo ela, não consegui pegar. É porque, na realidade, a gente muitas vezes faz leitura corrida, né? A gente gosta de fazer meditação de manhã, mas o certo é que tem um textinho aqui que vai falando, que a gente estuda um verso, a gente tem que parar naquele verso e tentar entender o que Deus está querendo dizer para mim. E meditar naquele verso. Né? Às vezes durante o dia você lê, dá uma pequena decorada no verso, né? Ou no pensamento principal, e depois fica pensando o que realmente é essa meditação que faz com que o Espírito Santo tenha a oportunidade de abrir nossa mente para nós entender realmente o que Deus quis dizer com aquilo. Existe diferença entre ler e estudar. Exatamente. E entender também. Ler e entender. Tipo assim, você lê a Bíblia é uma coisa, você estudar a Bíblia é outra. Essa questão aí é verdadeira mesmo, porque quando você para meditar ou ficar naquele verso, aquele dia, ou até entender, como ela fala, né, que você fica até entender, é interessante, porque na hora pode ser que você não entende, ou você pensa que entende, mas vai passando o dia, dali 2, 3 horas, você vê um ponto de vista diferente. Opa, calma aí, mas e também pode se aplicar dessa forma. Né? E depois passa um tempo, você vê outro ponto de vista. Opa, mas também pode ser desse jeito. A palavra de Deus é tão ampla que um verso pode nos mostrar, né, uma multidão de coisas. A gente falando disso, não tem como não lembrar de Guilherme Miller, né? Porque foi exatamente o que ele fez. Era um homem comum ali, era deísta, né? Quase à beira do ateísmo camponês, ali. Camponês, uma pessoa simples, ele só gostava de ler sempre desde pequeno. Só que ele fez exatamente isso. Ele fez um voto que ele falou: eu não vou passar para o próximo verso sem ter entendido esse antes. E ele estudou a Bíblia inteira assim. E aí deu no que deu, né? O maior movimento dos Estados Unidos. Isso, nos Estados Unidos. Entende? Por causa desse princípio que a irmã White coloca aí. Eu, como pastor, às vezes sempre as pessoas comentam, porque a gente sempre incentiva a leitura da palavra de Deus, e aí a gente tem uma resposta assim, eles respondem assim, mas a genealogia que gerou é terrível, né? Mas veja bem, eu imagino assim, Deus ele começa a Bíblia de uma forma maravilhosa, que é uma parte histórica. Como é gostoso ler as histórias de Abraão, de José, então, ler aquelas histórias de Isaac. Ele começa de uma forma bem gostosa, depois ele entra numa segunda etapa, que é a genealogia. Na verdade, a genealogia, que nós temos que aprendê-la, até para se situar na história, mas a genealogia também tem verdades que só contém na genealogia. Então, eu sempre falo que a genealogia, ela carrega pérolas. Você tem que ir lendo a genealogia e, de repente, um versinho não tem nada a ver com a genealogia e é uma luz que você não encontra em nenhum outro lugar da Bíblia. Olha. Né? Então, se você ler a genealogia e falar, não, eu vou ler como o pastor Valdemir falou, eu vou procurar pérolas, você vai ficar encantado. Você lê um verso, lê outro, a mente vai cansando. Na verdade, o que Deus está fazendo é treinando a sua mente, porque a mente também tem que malhar, ela também tem que exercitar. Então Deus está treinando, está te dando a informação necessária, que às vezes na hora você não está entendendo, mas está te dando a informação necessária, está treinando a sua mente e principalmente você está atento para achar essas pérolas da palavra de Deus que estão lá no meio da genealogia e só estão lá. Né? Que muitas vezes o pessoal fala, mas aonde está escrito? Está lá no meio da genealogia. Exatamente. Por isso que é importante. Depois volta de novo a parte históricas, né? A parte de geografia, né? Na época dos reis ali. Mas enfim, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu estou comendo a carne e o sangue de Cristo. Mais a palavra de Deus está entrando em minha vida e é ela que transforma. Nós vamos ver aqui na frente que ela é a palavra de Deus que transforma o nosso caráter. E essa questão é comparável com o alimento porque é exatamente isso, né? As pessoas não falam assim, eu não gosto de comer jiló. Assim, eu não gosto de comer jiló, que muita gente não gosta. Se você comer, uma hora você vai acostumar, todo mundo diz, né? E tem coisas que só o jiló... Se você lê, uma hora você vai acostumar. Exatamente. E você tem que se forçar. Como o pastor Valdemir falou ali, tem uma parte que diz assim que a palavra, ou seja, colocar a palavra em prática, ou comer a carne de Cristo, fala que isso é o que destrói, eu usei essa palavra, eu achei interessante, essa palavra destrói a natureza carnal, a natureza terrena. Então nós temos que ter essa mudança, né, da natureza terrena que nós herdamos, desde que Adão pecou, para a natureza que Jesus tinha.
que é a nova natureza, né? Os novos seres ali, humano-divino. Então, e o interessante é que através da palavra, a gente lendo e a gente colocando em prática, que é o essencial, que não é que nem o alimento. Não adianta você saber que aquele alimento é bom para aquilo, mas não comer. Então não adianta você ler, mas não colocar em prática. Então quando a gente coloca em prática, aquilo destrói a nossa natureza carnal. E eu achei isso incrível. Tem um texto de Salmos que fala que a palavra é lâmpada para os meus pés Luz para os e meus luz caminhos. para o meu caminho. Então a palavra é uma lâmpada, mas uma lâmpada em si não resolve nada. E quando que ela é uma luz? Porque ela é uma lâmpada para os meus pés, mas a lâmpada apagada não ilumina nada. Mas é uma luz para o meu caminho. Quando eu leio e ponho em prática aquilo que eu estou vivendo. Aí, aquilo que ela está mostrando para mim. Aí ela é uma luz para nós. Então, é seguir o caminho. Então, vamos pegar uma coisa bem simples, né? O Salmo 1, primeiro Salmo, não me sentarei na mesa dos escarnecedores, só aquela história toda. Ali é um conselho. Então, vai de mim agora, né? Se eu vou colocar em ordem esse conselho ou não. Porque às vezes o conselho está nitidamente lá no Salmo 1, mas a pessoa continua sentando com escarnecedores, continua sentando em mesas que as pessoas estão debochando de Deus, né? E são em situações que você nem é obrigado, situações que você pode escolher estar ou não. Escolha. É um conselho e ali é uma escolha. O que eu gosto de falar desse exemplo é que temos um exemplo claro disso, né? Muitas vezes as pessoas podem falar assim, não, eu me assento ali, eu sou cristão, eu me assento e a gente conversa de outra coisa, não tem problema. O exemplo que cita para nós na Bíblia sobre isso foi Pedro. Né? Pedro era discípulo de Cristo. E foi tentar se esconder. Que não ia trair Jesus nunca, né? Que não ia abandonar. Na hora que ele se assentou na roda dos escarnecedores, que ele estava escarnecendo ali, o que ele fez? Negou. Exatamente. Primeira oportunidade ele negou. Porque a fé vem do ouvir, né? Se você ouve coisas erradas, você enfraquece a sua fé. E o contrário também funciona. Quando você ouve da palavra de Deus, que por isso que a Bíblia fala em Romanos que a fé vem do ouvir da palavra, quando você ouve a palavra de Deus, a sua fé reanima. Aliás, é muito comum você ouvir os irmãos falar, eu estou tão fraco, né? Tá lendo a palavra? O que você está ouvindo? Se você não come, fica fraco, não é assim? Passa um dia ou dois sem comer, você quase não aguenta levantar. Se você não lê a palavra, também fica fraco. Então, não há vida sem a leitura, sem meditação, o estudo da palavra de Deus. E é interessante porque Satanás tenta ocupar tanto o nosso tempo, e agora inventou esse aparelhinho que fica na mão, né? Que tira todo o nosso tempo. Para quê? Por que Satanás quer ocupar o nosso tempo o máximo, jogando bastante informação, usando tecnologia? Para a gente se afastar da palavra. Então, todo esse emaranhado que Satanás arma na nossa vida moderna é um único motivo. Nos separa da palavra, nos separando da palavra, nos enfraquece, ele corta o canal que existe. Aí, espiritualmente, a gente morre por inanição, né? Morre por inanição. Não tem alimento. E passando um pouco para o final da lição já, né? Pulando um pouco, diz que Jesus ficou triste, né? Certa parte do discurso no final diz que muitos dos discípulos, muitas das pessoas ali que estavam escutando ele, abandonou ele. E diz que essa questão foi por isso que Jesus foi chamado de varão de dores experimentadas no trabalho, né? Porque ele veio para trazer amor, misericórdia, né, bondade, e as pessoas rejeitou. Imagina a tristeza dele. É incrível que Jesus, o que eu acho incrível em tudo isso é que Jesus sabia das coisas que iriam acontecer e mesmo assim ele fazia. Tanto que, por exemplo, o capítulo que fala de pão da vida no desejado é chamado de crise na Galileia. Por causa que ele tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães. As pessoas foram atrás deles por causa disso, né? Por causa que ele alimentou várias pessoas. E ele sabia que tinha chegado num momento em que se ele não tomasse uma posição de revelar o verdadeiro caráter da missão dele, dali pra frente as pessoas iam obrigar ele a ser o Messias que elas queriam. Então aí ele fez esse discurso sabendo o que iria acontecer. Mas o interessante é que mesmo assim não deixa Jesus de ficar triste. A natureza humana ali, entende? Tanto que quando eles vão embora, fala que ali muitos viram as costas e vão embora, ele olha para os discípulos e fala, e vocês? Não vai querer ir ou vai querer ficar? E é incrível que Jesus, Pedro, ele entende. Pedro ele fala, e a irmã White fala que ele fala o que todos os discípulos estavam sentindo, que é, para onde nós vamos? Se só tu tem as palavras da vida, entende? Aí quando fala, se só tu tem as palavras da vida, ele entendeu um pouco, pelo menos um pouquinho ele conseguiu entender. É só o Senhor que é o caminho, entende? Os outros, os fariseus, os saduceus, ficam aí brigando, que a gente estava falando no começo, por coisas que não têm valor, e para eles é perdição, é ficar doido. Mas o Senhor é quem dá o caminho. Então, e fala que Jesus fez isso por causa deles também. Ele sabia que se ele não falasse nada e tivesse aquele aglomerado de pessoas, quando ele fosse preso, traído, crucificado, aquelas pessoas já iam rejeitar ele. Ele só acelerou o processo.
Mas ele fez isso por causa de quê? Porque aquelas pessoas iam arrastar os discípulos com ele lá no final. Os discípulos também iam negar. Então ele falou, é melhor eu tirar essas pessoas agora. Eles vão ficar tristes, mas eles têm a mim. Então eles vão ser reconfortados de novo, porque depois lá no final eles não vão ter eu. Então vai sair eles também. E fazer uma analogia com a palavra é que vai chegar um momento que também nós vamos ficar só. Né? Quando a crise chegar, talvez a gente não vai ter essa oportunidade como hoje, de congregar a igreja toda, né? Talvez alguns de nós até vão ficar isolados. E isolado nós vamos ficar com quem? Com a palavra. Exatamente. Com a palavra. Então é por isso que a gente tem que manter um relacionamento com Deus através do estudo da sua palavra. Fazer meditação, devoção matinal de manhã, né? Tá sempre tirando um tempinho para ler a palavra, porque a palavra vai transformando nossa vida, vai transformando nosso caráter e vai sendo o alicerce de nossa vida, vai sustentando a nossa vida. Para quando chegar a crise, a gente tem essas bases de sustentação. E o interessante é isso, nós devemos ter nossa experiência, entende? A gente vai na igreja, a gente faz o culto com a família, só que o interessante é como é que está a sua experiência pessoal com Deus, porque às vezes pode acontecer exatamente isso, de nós estarmos separados de todo mundo. E aí, por exemplo, se eu baseio minha fé no pastor Valdemir, e se eu tiver em algum momento que eu não tiver ele? Nossa palavra, nosso fundamento tem que ser em Jesus, porque todo momento eu vou estar com ele, eu posso estar sozinho visivelmente, entende? Então isso é importante. A gente tem a nossa experiência pessoal, quando a gente vive pessoalmente, sente que as promessas são pra gente, vive as promessas pra gente, aí sim a gente está preparado. Com certeza. Que nós possamos tirar de lição dessa estudo de hoje, né, é que nós não venhamos ficar perdendo tempo com coisas que não vão nos levar para o céu ou com coisas que não vão fazer diferença na nossa vida espiritual. Nós possamos entender que é Jesus que é o doador da vida, né, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que nós possamos entender que o meio de chegar até esse Jesus é pela palavra, Amém. Pelo estudo e meditação da palavra, né. Se nós entendermos isso, louvado seja Deus, já é uma bênção na nossa vida, né. Agradeço a todos vocês, agradeço a presença do Montales, do Sr. Valdemir, né. Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui, que Deus possa abençoar vocês, a família toda, que vocês possam continuar assistindo e compartilhando, curtindo, né, os nossos vídeos, ajuda bastante no nosso trabalho, e até uma próxima.